Amém, irmãos. Hoje eu estou aqui, incumbida dessa missão de ministrar para as mães. Eu queria ver se alguém pode tocar o teclado para mim. E emendando o que o Ricardo falou desse post aí dos pregadores, então ele até compartilhou comigo. E ao ler aquele conteúdo, você vê que a mãe ali foi crucial na vida daqueles grandes homens de Deus para semear a palavra, a verdade, para nutrir a vida daqueles homens com Deus. E olha o que cada um deles disseram. Primeiro, John Wesley. E a sua mãe, Susana Wesley, fazia cultos domésticos e orava com cada filho. E ele dizia: aprendi mais sobre Deus no colo dela do que qualquer outro púlpito. Então, olha o quanto que o poder daquele ensino que aquela mãe produzia dentro de casa. E ele fala que ele conheceu mais a Deus no colo da mãe dele do que no púlpito, pregando ou ouvindo a palavra. E eu quero falar para você, mãe, que hoje o seu trabalho, hoje a sua missão, ela não é em vão. Seus filhos, eles estão sendo nutridos através daquilo que você faz dentro da sua casa. O segundo grande homem é Charles Spurgeon. Sua mãe, Elisa, intercedia com lágrimas por sua salvação. E ele disse: a oração dela me seguiu por toda a vida. Então, eu quero também aproveitar e falar que a sua oração tem muito poder. Às vezes, nós olhamos os cenários da vida dos nossos filhos e a gente só sofre. Mas eu quero lembrar você, mãe, que a sua oração tem poder. E o que esse homem dizia é que a oração da mãe dele seguiu ele por toda a vida. Então, a sua oração, ela é ouvida. E ela também persegue os seus filhos, aonde eles estiverem. Talvez não estejam no caminho do Senhor hoje, mas a sua oração está com eles. Amém? Terceiro grande homem foi Billy Graham. A sua mãe, Monroe, era uma mulher de oração e leitura bíblica. Billy contava que ela era a sua referência de fé e constância. Então, Billy Graham aprendeu sobre fé e constância através da vida daquela mãe. Ela foi a referência, a primeira referência. Às vezes nós pensamos e nós sabemos que há um desafio em criar filhos. E eles buscam referências fora por um tempo. Mas eu quero lembrar você que a maior referência de fé e constância é você, dentro da sua casa, que vai gerar. Amém? E aqui continuam alguns outros homens de Deus, eu não vou falar todos, mas é para te nutrir nessa manhã e para lembrar você de que essa missão dada por Deus é uma dádiva. A Bíblia diz que a missão de ser mãe, ela é um presente, os filhos são herança do Senhor, é uma recompensa que Ele nos dá. Mas nós sabemos que em meio a essa missão, muitos são os desafios que surgem. Sabemos que a maternidade é uma dádiva, uma missão que com toda certeza extrai de nós uma força que nem nós imaginamos ter, não é verdade? Você, mãe, já passou propositalmente por cenários que você pensou: eu nem imaginava que eu dava conta de viver isso, que eu dava conta de sustentar isso. Há uma força que Deus libera em nós, através da missão de ser mãe. Mas também nós sabemos que essa força, ela surge em nós, em momentos de adversidade, em momentos de perplexidade, em momentos que nós somos tiradas da zona de conforto, da confiança. É nesses momentos que algo pode surgir dentro de nós. E hoje eu quero falar sobre 3 mães, 3 mulheres, que Deus escolheu para marcar a vida dos filhos. 3 mulheres que representaram algo. E o meu desafio aqui nessa manhã, eu sei que tem muitos pais aqui, e eu quero chamar hoje a sua atenção, embora a palavra hoje está sendo destinada aí para as mães, mas você pode ser enriquecido. Você pode olhar para sua esposa com um olhar diferenciado, entendendo os desafios que ela está envolvida, e o que é o seu papel
em ajudá-la, em supri-la, em sustentá-la. Então, embora a palavra seja para mulheres, para mães, eu creio que o Senhor pode falar com você nessa manhã, amém? E essas 3 mulheres, ao longo dessa semana o Senhor falou comigo sobre elas, e elas representaram algo na vida dos filhos. E eu quero que você, mãezinha, entenda que a sua vida representa algo em relação ao propósito de Deus. Há um propósito reservado por Deus para os seus filhos. Embora talvez hoje você não enxergue, talvez hoje o cenário que você veja os seus filhos vivendo está totalmente distante daquilo que um dia você sonhou, mas eu quero lembrar o seu coração nessa manhã, que você representa algo de Deus, para colocar os seus filhos posicionados. Não é a sua força natural, mas é a sua resposta dentro de um processo. Então essas 3 mulheres representaram algo para os seus filhos, mas elas também lidaram com os desafios. E o que mais o Senhor ministrou no meu coração nessa manhã, enquanto eu terminava aqui o esboço, foi que essas 3 mulheres, elas vivenciaram desafios, mas nós também vivenciamos esses desafios como mãe. E olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então aqui há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Mães, há uma promessa, há uma garantia de que você será preservada. Preservada do quê, pastora? Você vai ser preservada dentro da sua missão. Você vai ser vitoriosa sim. Quando Deus planejou você como mãe, Ele planejou você sabendo que você daria conta, que você com Ele seria vitoriosa sim. E um dos significados aqui desse versículo, ele diz que você estará segura. Ser preservada é estar segura. Você estará segura através da missão de gerar filhos. Não é só o fato simplesmente de ter naturalmente ali o parto. Essa missão que nos transforma a cada etapa. É a primeira etapa ali, os primeiros passos, de nutrir, de incentivar, de amar. Mas conforme eles vão crescendo, outras etapas vão se estabelecendo. E outros desafios surgem diante da maternidade. Mas eu quero lembrar você que a palavra diz que você será preservada. Você será salva dentro dessa missão. E continua, se for sustentada em fé. Então aqui, se você permanecer em fé, o exemplo disso é você ser sustentada. Você precisa nos dias mais desafiadores dentro dessa missão, lembrar que quem te sustenta é a verdade de Deus. Não é um diagnóstico, não é uma circunstância, não é uma crise instaurada na vida dos seus filhos. Não é isso que sustenta você. O que sustenta você é a verdade que Deus já liberou sobre a vida deles. Há uma palavra sobre a vida de cada um dos nossos filhos. Eu lembro que diante dos desafios que os meus filhos já vivenciaram, doenças, internação, crises na escola, eu sempre lembrava o meu coração, há uma palavra de Deus para a vida deles. Enquanto essa palavra não cumprir, não é o fim. O que o diabo tem trazido para você nesses dias? Tentando tirar o seu sustento, te fazendo enxergar para os cenários de adversidades ao seu redor, tentando roubar você, a sua fé. Eu quero lembrar você hoje, nessa manhã, você é sustentada pela verdade de Deus. É pela palavra que Ele já liberou. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Os seus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz de Deus dentro da vida deles. Essa é a verdade que Deus tem para cada um dos nossos filhos. A Bíblia é repleta, irmãs, de promessas. Então quando você está diante de adversidades, lembre seu coração, eu preciso ser sustentada em fé.
em crer que hoje essa crise não é o fim da vida deles, que hoje esse cenário problemático não é a verdade estabelecida por Deus, vai mudar. Eu creio, eu oro, eu profetizo e a mudança virá. Então, o versículo continua: em boa vontade. Você permanecer em amor é você continuar com boa vontade. E o desafio a gente ensinar com boa vontade, né, mãezinha? Às vezes a gente ensina 1, 2 vezes e a gente quer que os filhos aprendam. E aí acaba a boa vontade, porque a gente já perde a paciência, não é? A gente já quer fazer na marra. Vai comer a comida, vai no chinelo, não é? Eu sei que nós precisamos de disciplina, mas boa vontade fala de ter um coração que deseja ser transformado. Eu tenho passado às vezes, por desafios com meu filho que entrou na adolescência. E como Deus tem me ensinado a ter boa vontade, a ter um espírito longânimo, a não ser aquela mãe que sabe tudo, que deu certo lá atrás e agora é assim, pronto, acabou. Eu estou precisando crescer na dependência e desenvolver a boa vontade de esperar que Cristo me transforme, que Cristo me ensine o caminho de acessar o coração, que Cristo me dê a direção certa para estabelecer uma nova verdade sobre o coração do meu filho. Então, ter boa vontade é sair daquele lugar de que eu sei tudo, de que é do meu jeito, de que precisa ser assim. Mãe, você precisa ter a boa vontade de ser transformada nessa missão. E a boa vontade, quem libera é o Senhor em nós. Por isso que é tão importante você ter uma vida com Deus. Há uma boa vontade exercida por você, mãe, nesse caminho de transformação. E Deus vai te dar estratégias para você acessar o coração dos seus filhos. O versículo continua dizendo consagração de vida e coração. Então, quando fala de santificação, você precisa consagrar a sua vida e o seu coração nessa missão. Você pode ter êxito lá fora, ser uma ótima profissional, exercer vários papéis, mas o primordial na sua existência é ser mãe, é esposa e mãe. Então consagre a sua vida para ser uma mãe segundo o coração de Deus. Consagre o seu coração para buscar o Senhor, para que Ele te ensine a ser essa mãe. E o versículo termina falando sobre bom senso. E o bom senso reflete autocontrole. Você precisa, como mãe, desenvolver autocontrole. Eu tive que ter autocontrole naquela situação. Respirar fundo para poder ouvir. Mas quantas vezes nós não queremos ouvir? Nós queremos que as coisas aconteçam da maneira que a gente projetou, da maneira que a gente entende que é certa. E nem sempre as coisas vão dar certo. Nem sempre as coisas vão acontecer. Por quê? Porque Deus está querendo nos ensinar a ter autocontrole. E eu quero te falar sobre 3 mulheres e 3 coisas que elas representaram diante da criação dos seus filhos, e quais os desafios que elas vivenciaram. E a primeira mãe aqui é Ana, que foi mãe de Samuel. Essa mulher representou a entrega e consagração. Ana foi uma mulher que desejava ser mãe, e por muitos anos ela se viu estéril. O que mais me chama a atenção na vida dessa mulher é que mesmo diante de estar com sua promessa em seus braços, ela não hesitou em entregá-lo ao Senhor. Eu não sei você, eu sei que eu já passei por anos de não poder gerar filhos. E o maior desafio, quando você recebe a promessa, é não se tornar egoísta. Nós queremos viver o sonho para nós. Nós queremos os nossos filhos para projetar aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente não teve na nossa infância. Então ali, essa mulher, ela foi um exemplo de consagração e entrega, porque ainda que era um sonho gerar filhos, ela entendeu que Deus tinha um sonho muito maior para a vida do filho dela.
Deus tem um sonho muito maior para a vida do seu filho, maior do que os seus sonhos, maior do que aquilo que você hoje pode projetar. A Bíblia fala que nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Então você, como mãe, pode projetar para os seus filhos a melhor vida. Mas deixa eu te falar, ainda assim fica aquém daquilo que Deus projetou. Mas quantas mães são roubadas de viver a consagração, de deixar com que seus filhos vivam o propósito que Deus tem, não o propósito que elas têm. Por quê? Por conta da dor. A dor, antes de não ter, gera em nós um sentimento de pertencimento. É meu. Você vê hoje a nossa geração, é a geração que gera filhos mais doentes emocionais. Porque as mães têm se tornado mais dependentes dos filhos do que os filhos delas. E aí vai crescendo. Cresce com uma identidade fragilizada. Porque não consegue entender que há um propósito. Você está nutrindo, edificando, trabalhando na vida do seu filho, para que ele viva o propósito de Deus, não o seu. Para que ele viva os sonhos de Deus, não os seus. Eu sei que embora eu fale isso hoje, pareça simples para você, eu vejo muitas mães sendo roubadas por conta disso. Mães que não conseguem às vezes ficar em paz quando a criança vai para a escola. Mães que ficam atormentadas quando a criança começa a passar por cenários de mudança. Em vez de você ser o porto seguro, em vez de você ser a mulher da constância, você se desestabiliza a casa. A criança passa por qualquer dificuldade que faz parte do amadurecimento. Os seus filhos vão sofrer. Seja bem-vinda à vida. Agora você tem dois caminhos. Ou você entrega nas mãos do Senhor, entende que Deus é quem trabalha a seu favor, ou você vai viver descabelada, angustiada, com aquela sensação que eles são seus. E uma vida infeliz. Eu penso, a gente já viu na Bíblia, quando Deus deu a Abraão um filho, e Abraão decide ofertar Isaac. Por que Sara não foi ofertar Isaac? Claro que existia ali uma ponderação ali da representação de Abraão com Deus. Mas aqui nós vemos na história uma mulher. Ela tinha marido. Eucana poderia ter ido consagrar, falar: Senhor, se o Senhor der um filho para essa mulher que eu tanto amo, eu consagro. Não, foi uma mulher, foi a mãe. Porque é muito mais difícil da mãe entregar do que o pai, sabia? As emoções, esse apego, essa insegurança. Porque é uma ligação espiritual que Deus fez assim. Mas eu quero te lembrar que Deus é o dono dos seus filhos. Que a herança foi dada por Ele. Então Ele é o verdadeiro dono, não é você. E Ele, como dono, Ele tem total liberdade. Então seja livre do egoísmo. Eu me pergunto qual foi a experiência que Ana teve naquele dia com Deus, para dar a ela um coração em paz, para seguir com aquilo que ela prometeu. Porque ela fez uma promessa diante do altar, que se Deus desse um filho a ela, ela o entregaria ao Senhor. E Ana tem Samuel, um grande profeta, que nos primeiros anos foi entregue ao altar. Ele não viveu com Ana, ele viveu na casa de Deus. Então isso nos mostra que haverá momentos nas nossas vidas que nós vamos precisar entregar. Talvez você está aqui hoje me ouvindo e você tem lidado com muitos conflitos, porque você acha que ainda é você que é responsável. Você é cooperadora, não é responsável.
O responsável é Cristo. É Ele. Então, para ser livre desse egoísmo, você precisa consagrar sua vida e seu coração. E essa entrega envolve renúncia, dependência, é dar autoridade a Deus, é deixar com que Ele direcione você. Você já fez essa oração? Senhor, os meus filhos são teus. Faça com eles o que o Senhor deseja. A segunda mãe, que é um exemplo para nós, é a mãe de Moisés, Joquebede. E essa mulher representa a proteção. Ali, diante de um cenário, aquela criança nasce diante de uma sentença de morte. Todos os meninos hebreus seriam mortos. Mas essa mulher, ela não aceitou. Eu me pergunto, quantas outras mulheres, naquele tempo, tiveram filhos, receberam a mesma sentença e se convenceram de que não tinha outra saída, senão a morte. Você como mãe precisa entender que a sua fé precisa sustentar você. Há uma sentença hoje sobre a vida dos nossos filhos. É uma geração, a maior geração com índice de depressão, de ansiedade, de transtornos. Talvez você está aqui me ouvindo e há um diagnóstico dado. Uma doença, algo que foi liberado na vida do seu filho. E isso começa, a primeira impressão, a primeira ação que uma ordenança vem do inferno, ela nos traz medo. Ela nos traz intimidação, porque o alvo dela é roubar a nossa fé. Deixa eu te falar algo, essa mulher, ela decidiu ser proteção, custasse o que fosse a vida dela, mas ela não entregaria o filho para aquela sentença. Talvez você está me ouvindo e você está diante de sentenças. Seu filho está preso a um vício. E eu quero falar para você, não se entregue, não se conforme, não se amolde a essa sentença. Porque a última palavra quem dá é Deus. Moisés seria salvo daquele rio e se tornaria um libertador. Talvez hoje a sentença que age sobre a vida dos seus filhos é o que vai sustentar o propósito dele amanhã. Mas você precisa, como uma mulher que permanece sustentada em fé, se posicionar. Eu creio, irmãs, que nós precisamos buscar ajuda. Há um diagnóstico, pastor, eu não posso fechar os meus olhos e cegar. Não, mas eu quero tirar você desse lugar de vítima. Porque enquanto você é convencido do diagnóstico, você não trabalha o seu filho para o propósito. Você fica refém daquela situação. E aí você não consegue se ensinar. Você quer só proteger, só. Joquebede protegeu, mas ela impulsionou. Vai chegar uma hora que você vai precisar impulsionar os seus filhos para vencer. Mas se você não é firmada em fé, na verdade de Deus, você pode e deve buscar ajuda médica, psicológica, buscar orientação, mas você primeiro deve buscar a Deus, para saber o que Ele quer, o que Ele pensa sobre os seus filhos, sobre essa sentença. Para de ser convencida pelas vozes contrárias. Para de dar ouvido a que as muitas vozes têm sido liberadas. Ouça a voz de Deus. Porque Ele pode, irmãs. Ele pode fazer o impossível se tornar real. Ele é o Deus do impossível. A Bíblia diz: há impossíveis para Deus? É você que responde. Se você tem fé,
nada é impossível. Não é um diagnóstico, não é uma sentença. Nada é impossível de ser transformado aos olhos de Deus. Mas você precisa alimentar o seu coração. Para você se tornar proteção e no certo tempo enviar, você precisa ser livre do medo. Na sua missão, você também viverá momentos onde uma sentença do inferno poderá ser liberada para afetar a vida dos seus filhos. Mas rompa com medo. Rompa com medo em nome de Jesus, de ver os seus filhos sofrer. Eles, mesmo que sofrendo, eles serão transformados. Rompa com medo de não ser uma boa mãe, porque Deus vai aperfeiçoar, e a Bíblia diz que é na sua fraqueza que Ele libera poder. Então a graça é suficiente para você. Você não é uma perfeita mãe, ninguém é, mas a graça liberada para nós, essa missão, foi Deus que nos deu. Não aceite a sentença. Eu quero te encorajar hoje a se inspirar nessa mulher que agiu contra uma ordem dada. Quantas mulheres naquele mesmo cenário não perderam seus filhos? Quantas mulheres eu vejo dentro da igreja aceitando a sentença lá de fora sobre a vida dos filhos? Talvez não percam os filhos de uma maneira física, mas perdem os filhos de uma maneira espiritual. Deixam de orar, deixam de crer, deixam de declarar que Deus vai fazer. Busque toda a ajuda necessária, mas não estabeleça a sua confiança no que o médico diz, no que um estudo diz, no que aquilo que você pesquisou. Não! Quem estabelece a sua confiança é a verdade de Deus. Deus é real e Ele pode fazer. Oh Jesus, é Ele quem dá a última palavra de fato sobre as nossas vidas. E você vê que é em meio a desafios que nós somos forjadas, não é verdade? A última mãe, a terceira mãe, é a mãe de Jesus, Maria. E Maria, o que ela representa é estar presente no momento do sacrifício. Irmãos, quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu falei: Senhor, acredito que esse seja o maior desafio para a mãe. Você está presente no momento da dor. Nós estamos presentes, mas quantas vezes, irmãs, nós não entramos na frente? Havia um propósito naquela dor, havia um propósito no Calvário. Há um propósito na crise que seus filhos passam hoje. Mas você só vai conseguir permanecer em paz se você entender que Deus está trabalhando a seu favor. Eu fico pensando naquela mulher, foi um autocontrole assim fora do normal. Porque você vê o seu filho sendo açoitado, sendo injustiçado, sendo ferido. Qualquer mãe se torna leoa, entra na frente e morre junto. Mas por que aquela mulher ficou aos pés daquela cruz até o fim? Eu quero te falar, há um propósito. Quando nós ficamos aos pés da cruz até o fim, no momento de dor da vida dos nossos filhos, é uma semente que está sendo plantada para a eternidade, e eles irão ser transformados. Aquela dor vai ser transformada em vida. Haverá ressurreição no lugar da morte. Eu não sei qual morte que há hoje. Talvez morte na alegria na vida dos seus filhos, morte na identidade. Mas eu quero falar para você, minha irmã, que se você permanecer presente na dor, com autocontrole do Espírito, deixando o Senhor agir, você vai ver a ressurreição e a vida entrando em ação na vida dele. Essa mulher, ela foi escolhida para gerar o Messias, e com toda certeza ela não tinha nem ideia
do que ela iria passar. Você também um dia sonhou em ser mãe. E com toda certeza você nem imaginou os desafios que você ia ser envolvida por essa missão, não é verdade? Mas hoje eu quero te deter em algo. Essa mãe viu a dor do filho, mas porque ela enxergava aquilo que Deus queria fazer, ela conseguiu ter paz para não desistir e para não interferir. Irmãs, quantas vezes a gente quer interferir? O filho passa por crise na escola, lá vai a mãe querendo ir lá resolver. Quem está perseguindo, meu querido? Não é verdade? Está sofrendo bullying. Não estou falando que você tem que ser uma mãe relapsa, não. Eu estou falando para você ser madura. Você está trabalhando seus filhos para crescer. Só que haverá cruz no meio do caminho que eles vão enfrentar. Haverá dor. E quando isso acontecer, lembra que há um propósito maior sobre a vida deles. Há um propósito de Deus para ser estabelecido. Talvez uma rejeição na escola vai gerar uma crise muito grande na vida dos nossos filhos. Mas eu quero lembrar você que Deus pode entrar no meio da crise. E pode fazer ele ter uma experiência tão poderosa que ele é livre do que o mundo pensa a respeito dele. E de que ele se torna apaixonado por Deus. A gente pensa, irmãs, que a vida vai ter que ser tudo bonitinho, quadradinho. Os nossos filhos vão crescer sem crise, amando a Jesus. Às vezes é no meio da crise que eles vão ser despertados ao amor a Cristo, a de verdade receberem um novo nascimento. Então nós precisamos ter esse olhar. Maria precisou ser livre da frustração, porque no momento de dor, a primeira coisa que vem no nosso coração quando a gente está vendo os filhos sofrer: aonde eu errei? Não é verdade? Eu errei com essa criança, eu não fui uma boa mãe, o que eu posso fazer? Estão injustiçando, e você fica nesse lugar de frustração. Mas não é esse o lugar que Deus deseja para você. Deus deseja um lugar de vitória, um lugar de posicionamento, um lugar de fé. Muitas de nós ficamos paralisadas quando nós estamos frustradas, porque achamos que o erro é nosso, que a dor é por conta de nós, ou que nós precisamos fazer algo para que essa dor pare. Haverá momentos que nada que você faça vai sanar a dor na vida dos seus filhos. Mas você precisa ter estabilidade, domínio próprio, para você mostrar um caminho que é até a cruz. E esse caminho vai trazer cura sobre o coração dele, vai trazer salvação, vai trazer ressurreição. Então desenvolva o autocontrole. Há caminhos que eles enfrentarão, que nós não podemos entrar na frente, para não mudar a rota do propósito. Há uma rota de propósito já estabelecida para cada um dos nossos filhos. Desenvolva o autocontrole. E autocontrole é a vida do Espírito em você. É você conhecendo aquilo que Deus pensa a seu respeito, aquilo que Deus já declarou a respeito dos seus filhos. Isso nutre a sua identidade e gera autocontrole. Nesse dia que eu falei da crise que eu tive com Davi, eu contei aqui brincando, irmãos, mas eu fui chorando. Por quê? Quando Deus falou para mim: você não vai se calar? Eu respirei, fiquei ali ouvindo, e eu ouvi coisas, eu ouvi sobre as dores que estão no coração dele, mas na maturidade dele, muitas dessas dores, é por conta de que há uma crise ali, pelo momento, pela adolescência, de rejeição, mas que não foi eu que coloquei, mas instantaneamente o diabo vem nos esfregar: tá vendo, você está amando pouco, você está fazendo pouco. E eu falei para ele: meu filho, me perdoa,
eu falo com você assim porque você é teimoso, mas me perdoa. Ali o Senhor começou a me mostrar um caminho de autocontrole. E autocontrole vai além de não gritar, minha irmã. Não é isso. É você respeitar que há um propósito, há uma história. Deus está trabalhando na vida dos seus filhos. E a despeito daquilo que Ele tem sentido ou que você sente, você precisa crer que esse propósito vai se cumprir. Eu não tenho poder, você não tem o poder de tirar a dor do seu filho, de poupá-lo da crise, da idade, da identidade, das crises que vão surgir. Mas você tem o poder de deixar Deus conduzir você, livrar você da frustração, da acusação, da condenação, e entrar nesse caminho de transformação, que reaproxima, que reconecta. Havia um propósito em Cristo, e Maria precisava enxergar esse propósito para ter paz naquele momento. Eu fico imaginando a dor dessa mãe, ajoelhada aos pés do Calvário, vendo seu filho sofrer. Há um propósito para a vida dos seus filhos, e você precisa enxergar, para você também ter paz. Olha o que a Bíblia diz em João 19, 25 a 27, já estou encerrando. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dele, e Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Em outras versões diz que dessa hora em diante, o discípulo a tomou como mãe. E o que eu quero encerrar falando para você, assim como Jesus, diante daquele momento de maior dor, a Bíblia diz que ele viu sua mãe. E eu quero falar para você que hoje, Jesus vê você no meio da sua dor. Você não está sozinha. Você não está sofrendo porque você não é uma boa mãe. Há um propósito. Algo vai ser revelado. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem segundo o seu propósito. Então vai cooperar. Mas hoje você precisa entender que Jesus também te olha. Ele também está vendo a sua dor. Jesus ali naquele impasse. Gente, nunca que um discípulo vai entrar no lugar do filho. Não é verdade? Em outras palavras, está parecendo que Jesus fala: ó, André, a partir de hoje, você entrou, você é filho do Davi, do Ricardo no lugar do Davi. Para uma mãe isso é suficiente? Não, meu filho está morrendo. Eu não quero outro filho, não quero outra pessoa no lugar do meu filho. Mas sabe o que isso representava? Força. Talvez ali era o pior momento de dor que Maria estava vivenciando. E Jesus olhou e viu, ela não consegue sozinha. Por isso que ele fala para o discípulo: está aí a sua mãe. Sustenta ela, ama ela, dá suporte para ela. Eu quero falar para você, mãe, você não está sozinha. Hoje Deus, Ele te dá pessoas. Ele te dá o seu marido. E é importante que o marido tenha esse olhar. Que há guerras que são muito maiores que os seus olhos entendem. Tem homens que colocam toda a responsabilidade no que não dá certo na vida da mãe. Você precisa corrigir. Você precisa fazer esse menino dar certo. Você precisa... E ela, em vez de se sentir fortalecida, ela se sente sobrecarregada. Porque muitas vezes ela olha para o lado e não se sente abraçada. Ali Jesus estava falando para João: abraça Maria, porque ela não está aguentando a dor. Há momentos que há dores em relação aos nossos filhos, e quem vai sofrer mais é a mulher. Por quê? Porque gerou. Então o homem precisa ter esse olhar.
Ele precisa abraçar. E quando eu falo abraçar, você também não tem o poder de mudar. Você só precisa se unir a ela. Você não está sozinha. Não é culpa sua. Nós vamos vencer juntos. Há um propósito de Deus para nos transformar aqui. Talvez você está me ouvindo e você não tem marido. Mas Deus vai te dar pessoas, uma liderança, pastores que vão te apoiar, que vão também sustentar você nesses momentos de dor. Não passe sozinha. Mas eu quero encerrar falando de alguém mais ainda importante que Deus vai te dar, que é a presença do amado Espírito Santo. Ele é o nosso verdadeiro amigo. E quando ninguém vem nos ajudar, tenha certeza, você não está sozinha. O Espírito Santo está com você. Jesus ali, vendo a dor de Maria, entendeu que ela não conseguiria sozinha. E eu quero falar para você hoje, você não consegue ser vencedora na maternidade sozinha. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. E é Ele que nos fortalece. É Ele que nos renova. É Ele que nos constrange. É Ele que fala para a gente: se cala, abraça, ora, ama. Hoje Ele está aqui para te acalentar, para te sustentar no meio da tribulação, para liberar uma nova medida de força para a sua missão. Você será vitoriosa. Essa é a verdade de Deus. Você vai ser preservada, salva, segura através dessa missão. Deus está com você, você não está sozinha. Amém? Que toda dor e frustração seja removida do seu coração nessa manhã. Que nesse dia das mães, você receba essa palavra no seu espírito. Você não está sozinha. Você precisa aprender a consagrar, a entregar os seus filhos. Você precisa aprender a se posicionar em fé, em proteger e, de certa forma, no tempo certo, lançá-los. Mas você precisa também aprender a estar presente no momento da dor e deixar com que o Espírito te sustente.